Boa noite, irmãos, tudo bem? Nós estamos aí depois de um tempo, né? Retornando para encerrar aí na nossa escola bíblica a série sobre os atributos de Deus. Nós vamos encerrar falando sobre soberania de Deus, né? Antes de começar, na realidade, eu gostaria de justificar aí para os irmãos, né? Que a gente ficou aí praticamente aí uma semana e meia sem os vídeos da escola bíblica. Na realidade foram algumas questões de ordem pessoal e até mesmo que dificultaram a minha rotina de uma forma que eu não consegui terminar a gravação dos vídeos, né? Mas agora as coisas entraram nos eixos e se Deus quiser a gente vai continuar, né? Inclusive, terminando essa série sobre os atributos de Deus que a gente termina hoje, na próxima semana, já na terça-feira que vem, nós vamos iniciar uma série sobre os ídolos do coração. Então nós teremos aí alguns estudos, novamente comigo com o Eduardo, e a gente vai estudar baseado no livro da Elise Fitzpatrick, com esse nome, né, Os Ídolos do Coração. É uma série muito interessante. O livro é muito bom e acredito que vai ser bastante edificante para a gente. Mas enfim, sem mais delongas, vamos continuar aqui os nossos estudos, encerrar na realidade, né, sobre os atributos de Deus. Eu gostaria de começar com uma oração, né? Vamos iniciar com uma oração. Pai, nos ajude, Senhor, a ter um bom tempo de estudos, a compreender Tua Palavra e através dessa compreensão que a gente consiga realmente mudar nossas vidas, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos entender Tua soberania, Teu governo sobre a história, sobre tudo, entender como isso tranquiliza os nossos corações e como isso nos dá uma nova lente com a qual nós enxergamos a realidade. Nos ajuda a entender a Tua Palavra, em nome de Jesus, amém. Irmãos, nós vamos começar definindo soberania de Deus. Eu coloquei duas definições que eu encontro no livro do Arthur Pink. É um livretinho bem simples e ele define a soberania de Deus da seguinte forma: soberania de Deus é o exercício de sua supremacia. Ou ainda uma segunda definição: o Senhor é plenamente independente, não estando sujeito a nada. Agora, por que isso é interessante para a gente entender? Primeiro que essa ideia de soberania de Deus ela está relacionada ao Senhor não estar sujeito a absolutamente nada, ou seja, não existe algum poder que seja superior ou mesmo concorrente ao poder do Senhor, né? Isso a gente viu lá quando a gente está falando de onipotência. Mas a onipotência, então a supremacia ou onipotência do Senhor, quando a gente fala da soberania dele, a gente está falando dessa aplicação ou do exercício da onipotência do Senhor. Se o Senhor é todo poderoso e então ele aplica essa onipotência, esse todo poder que ele tem, governando todas as coisas. É isso que a gente chama de soberania de Deus. Alguns autores vão falar de soberania de Deus em termos do governo de Deus sobre todas as coisas, né? E a gente está falando basicamente da mesma coisa. Deus governa tudo como um soberano, como um rei incontestável, como plenamente independente. Ele não presta contas e não está sujeito a absolutamente nada, tá? E por isso que a gente fala então de soberania de Deus em termos de soberania e governo. Por quê? A soberania de Deus ela é exercida, né, através da atividade governamental de Deus. O que seria essa atividade governamental? É Deus exercendo governo e domínio sobre tudo e sobre todos. É Deus agindo no universo para cumprir o seu plano. E o seu plano nós sabemos que não pode ser frustrado. Vamos ver aqui algumas referências. Nós temos aí Isaías 46, 10. Isaías 46:10 nos diz o seguinte. Vamos ler a partir do versículo 8, na realidade. Lembrai-vos disso e tende ânimo, tomai-o a sério, ó prevaricadores. Lembrai-vos das coisas passadas da antiguidade, que eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim.
que desde o princípio anuncio o que há de acontecer, e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam, que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade, que chamava de rapina desde o Oriente, de uma terra longínqua, o homem do meu conselho. Eu disse, eu também o cumprirei, tomei este propósito, também o executarei. Então a gente vê aí Deus agindo no universo para cumprir o seu propósito. A gente vê Deus falando por meio do profeta Isaías, convidando então os homens a lembrarem dos feitos do Senhor e a lembrarem da soberania e do governo do Senhor. Deus age na história, Deus age no universo, Deus age por meio da criação para cumprir os seus propósitos. E Ele é totalmente soberano. E aí nós vemos então alguns exemplos do exercício da soberania de Deus. Primeiro nós vemos que Deus controla a natureza. Vamos ver em Marcos capítulo 4. A cena é muito conhecida, né? Mas muitas vezes nós não pensamos nesse texto em termos da soberania de Deus. Jesus estava no barco com os discípulos, de repente levanta aquela tempestade, aí Jesus acorda, quando os discípulos lá chamando ele, Senhor, você não importa, a gente vai morrer, você não está nem aí. Aí Jesus acorda, fala para o vento, acalma, emudece, o vento se aquieta, e aí os discípulos ficam, nossa, quem é esse, né? Que pode acalmar a tempestade? Quem é esse que controla até a natureza, até os ventos e o mar? E aí Jesus responde, por que vocês são assim tão tímidos? Como é que não tendes fé? A ideia aqui não é que eles deveriam ter fé, dessa fé senso comum que a gente ouve por aí, sabe? Você tem fé, as coisas acontecem. Na realidade, Jesus está repreendendo os discípulos porque eles não tinham fé na soberania de Deus. E uma vez que Jesus era o próprio Deus, eles deveriam ter fé no Cristo, né? Deveriam ter fé em Jesus. Os discípulos então não tinham fé, fé no fato de Deus ser realmente soberano. A gente vai ter uma série de aplicações aí à soberania de Deus, mas as principais são justamente relacionadas à nossa falta de fé na soberania do nosso Deus. Então nós cremos num Deus que é soberano. Esse Deus controla a natureza, controla todas as coisas. Salmo 104,14, vamos dar uma olhadinha lá. Salmo 104,14 nos diz o seguinte: Fazes crescer a relva para os animais e as plantas, para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. Então Deus é soberano até mesmo sobre a planta que cresce para o nosso sustento. Deus é soberano sobre as plantações, Deus é soberano sobre os animais. Deus controla toda a natureza da forma que lhe apraz. E fora da soberania de Deus não existe nenhuma outra realidade. Não existe nenhum outro tipo de controle paralelo, né? Deus é soberano e incontestável. Ainda no Salmo 104, no versículo 21 a 29, a gente vê Deus controlando a criação animal. Os leõezinhos rugem pela presa e buscam de Deus o seu sustento. Em vindo o sol, eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todas com sabedoria as fizeste, cheia está a terra das suas riquezas. E aí ele continua falando no versículo 26, por exemplo, do monstro marinho que Deus fez para folgar no mar, falando que Deus sustenta os animais de acordo com o seu próprio tempo. Então Deus controla também a criação animal. A gente vê também Deus controlando a história e governando a história humana. Tem um episódio muito interessante no livro de Daniel, né? Vamos ver lá em Daniel 4, do 24 ao 25. Daniel 4, do 24 ao 25 diz o seguinte. Daniel aí, né, explicando para Nabucodonosor em relação ao sonho de Nabucodonosor. Daniel diz o seguinte, essa é a interpretação ao rei e este é o decreto do Altíssimo.
que virá contra o rei meu senhor. Serás expulsos dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado do orvalho do céu. Quando Nabucodonosor, então, convida Daniel, né, para fazer essa interpretação, Daniel explica para Nabucodonosor o que ia acontecer com ele. O que ia acontecer com um rei, com um grande rei, e a gente vê então o controle do Senhor nessa etapa da história. Vamos ver aqui em Isaías também, Isaías capítulo 10, versículo 5. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é o instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa e lhe tome despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim. Antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são meus príncipes todos eles reis? Não é Calno como Carquemes? Não é Amate como Arpade? Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Basicamente o que está acontecendo aqui, existe uma profecia contra a Síria, porque a Síria tinha sido levantada pelo Senhor para ser cetro da ira do Senhor. Então a Síria tinha sido levantada para punir, certo? Só que ao mesmo tempo em que a Síria tinha sido levantada para punir, o Senhor também ia punir a Síria pelos atos maus da Síria. E a gente vê o governo de Deus na história. A gente viu o governo de Deus em Daniel, com Daniel dizendo para Nabucodonosor que ele ia ficar como um louco, um animal, como um animal na relva do campo. E realmente isso aconteceu com o rei mais poderoso da época. E a gente vê aqui Deus falando contra a Síria através do profeta, que a Síria, mesmo que assim, o que a Síria estava fazendo no sentido de punir o povo era da vontade de Deus. A Síria era cetro da ira de Deus. Ainda assim, mesmo a Síria sendo cetro da ira de Deus, ainda assim Deus puniria a Síria por sua soberba, Deus puniria a Síria por sua maldade. E aí a gente vê como Deus de fato governa a história. Ele levanta um governo mau para punir, e depois ele pune esse governo mau por ter sido mau. Deus governa a história. E nós temos aí várias aplicações disso também para nós, né? Podemos ficar tranquilos, inclusive com governos maus e regimes ruins, enfim. Porque Deus está no controle. Foi Deus que levantou a Síria. Foi Deus que levantou Nabucodonosor e depois fez Nabucodonosor. Ao mesmo tempo em que Deus o levantou, Deus também o humilhou. É Deus quem governa a história. Por fim, também podemos ver Deus governando as circunstâncias. Vamos para Atos, vamos ver apenas um desses textos, Atos 2, 23. Atos 2, 23 nos diz o seguinte. Vamos ler do 22, né? Varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmos sabeis, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós os matastes, crucificando por mãos de iníquos. Então as circunstâncias que levaram Cristo ao Calvário foram governadas por Deus, soberanamente decididas e determinadas pelo Senhor. Então, não foi ao acaso que Cristo foi parar na cruz. Cristo foi para a cruz, e as circunstâncias que levaram Cristo à cruz, a plenitude dos tempos, né, ela foi determinada por Deus. O mundo estava de uma forma específica,
as coisas, a situação governamental do mundo, o Império Romano, tudo aquilo que era necessário para que o sacrifício de Cristo fosse cumprido estava lá. Por quê? Porque Deus governa as circunstâncias. Às vezes coisas que para a gente parecem acaso. Por exemplo, isso inclusive é o próximo ponto. Deus é soberano sobre o acaso. A gente vê, por exemplo, essa questão do lançar sortes, né? Essa questão do lançar sortes, ela é muito, muito importante, né? No Antigo Testamento, a gente vê que o lançar sortes era uma metodologia que o povo usava para entender a vontade de Deus. Em Atos capítulo 1, a gente vê os discípulos de Cristo lançando sortes para decidir quem seria um dos 12, uma vez que Judas tinha saído. E era a vontade de Deus que naquele acaso do lançar sortes fosse escolhido um novo apóstolo, né? Alguém que seria dos 12. E aí a gente vê a escolha de Matias. Então assim, Deus ele governa até mesmo o simples ato do lançar sortes. E aí, por fim, irmãos, a gente também tem que conversar um pouquinho sobre soberania de Deus e pecado, né? Uma vez que Deus é soberano, como é que ele se relaciona com o pecado? Tive aqui que ele se relaciona com o pecado, por exemplo, prevenindo o pecado. A gente vê aqui em Salmos 19, 13. Por que é importante a gente falar sobre soberania e pecado? Só voltando aqui um segundinho. Porque vai ter aquela argumentação. Se Deus é soberano, por que existe pecado? Se Deus é soberano, por que existe... Então, a gente já falou sobre a onipotência de Deus e o problema do mal, né? A Teodiceia. A gente falou de forma bem rasa. Mas esse problema ele volta quando a gente está falando de soberania de Deus, porque a gente está falando, se Deus ele realmente é todo-poderoso, ele exerce esse governo soberano, como é que o pecado existe? Como é que Deus se relaciona com o pecado? Por que ele não impede? E a gente vê que dentro da soberania de Deus, Deus se relaciona com o pecado de 4 formas. Primeiro com a prevenção, em Salmo 19, 13 diz o seguinte: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine. Então serei irrepreensível e ficarei livre de grande transgressão. Deus também permite o pecado. Por exemplo, no Salmo 81, a gente vê no versículo 12 e 13, a gente vê o salmista falando isso. Assim deixei-o andar na teimosia do seu coração, sigo os seus próprios conselhos. Se o meu povo me escutasse, se Israel andasse nos meus caminhos. Então a gente vê Deus permitindo o pecado. Quer dizer, Deus não é o causador do pecado, mas ele permite que a pessoa cometa um determinado pecado. Mas, além disso, é um pouco mais complicado a gente falar, Deus ele direciona o pecado em alguns momentos para cumprir o seu propósito. Às vezes a gente tem essa visão um pouco simplista de que Deus ele apenas permite o pecado, e o pecado é sempre... sim, o pecado é sempre responsabilidade do homem, tá, irmãos? Não estou dizendo ao contrário disso. Mas muitas vezes Deus direciona o pecado para cumprir os seus propósitos. O caso mais claro que a gente tem isso nas Escrituras é justamente Deus direcionando todos os eventos que envolveram talvez uma das maiores transgressões da história, que foi justamente a morte de Jesus Cristo. A gente vê Deus usando Judas para trair. A gente vê Judas traindo de acordo com a vontade soberana de Deus. A gente vê Pilatos agindo de uma forma que o plano de Deus fosse levado a cabo. Então a gente vê Deus direcionando. Atos 2,36 nos diz o seguinte: esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que é este Jesus que vós crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Então a gente vê Deus usando o próprio pecado do homem para tornar Jesus Senhor e Cristo. E por fim, Deus limita o pecado muitas vezes, né? A gente vê isso muito claro na história de Jó. O diabo, quando vai mexer na vida de Jó, Deus fala: olha, você pode fazer isso, mas você tem uma certa limitação. Você não pode agir da forma que você quiser. O seu pecado ele pode até existir, mas ele vai ser limitado pelo meu poder, pela minha vontade. Então Deus ele limita, e por fim ele diz para o diabo: você pode mexer em tudo relacionado aí à existência de Jó, mas não mexe na vida dele, você não vai tirar a vida dele. A gente vê então uma ação de Deus limitando o pecado. E aí por fim nós vamos falar sobre algumas
implicações ou aplicações, né, relativas à soberania de Deus. Primeiro, a soberania de Deus é universal. Romanos 8:28 nos diz que tudo, né, exatamente tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor, a soberania de Deus é universal. Não existe nada, nenhum sentimento quadrado que Deus não seja soberano. A gente vê em Mateus 5:45 que a soberania de Deus é sobre justos e sobre injustos. Então Deus ele é soberano sobre tudo. Versículo 45 de Mateus 5: para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vê chuva sobre justos e injustos. Na soberania de Deus, o governo de Deus atinge todos. Deus governa a chuva de modo que venha graça para justos e injustos. Deus manda desastres naturais que vão recair sobre justos e injustos. Deus mandou o coronavírus para nós, e esse coronavírus aí vem sobre justos e injustos. Deus, usando os homens, tem enviado aí algumas medidas científicas que podem nos ajudar, e essas medidas vão beneficiar justos e injustos. Então a soberania de Deus, o governo do Senhor, ele atinge todo mundo, seja para o bem, seja para o mal. Mas uma coisa nós podemos ter certeza: Deus ele é sempre bom no seu governo. Por que ele é sempre bom no seu governo? Porque Deus é bom. Deus por isso que eu falei que é importante a gente estudar a soberania de Deus no final. Porque a gente tem que estudar a soberania de Deus à luz de tudo que a gente já aprendeu sobre Deus. Então a gente sabe que Deus é bom. Se Deus é bom, o governo dele é bom. Ele é bom no seu governo.